tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, agora falando de interpretação de texto, gênero textual, tipo sinopse. Para que serve a sinopse? A sinopse é um tipo de texto onde podemos encontrar o enredo de um livro, um filme, uma peça teatral, entre outras obras que podem ser apresentadas a alguém. Esse tipo de texto possui um objetivo. Qual é o objetivo desse tipo de texto? Você conhece? Então, a sinopse apresenta ao leitor, de forma resumida, a visão geral da obra, influenciando-o a ler, a assistir, a contemplar aquilo que você está analisando. Esse tipo de texto apresenta ainda algumas características que são necessárias conhecer para ajudar na interpretação de texto. Observe que a sinopse é um texto objetivo que transmite apenas as ideias principais da obra. Esse tipo de texto deixa claro o que será abordado, ou seja, quem são os personagens, onde se passa a história e o porquê de apresentá-la a alguém. O texto não precisa trazer detalhes do enredo, apenas as partes mais interessantes ou importantes. O texto precisa ser ainda convincente para que os leitores tenham interesse de ler, assistir ou contemplar a obra apresentada. É dessa forma que as sinopses são encontradas em diversos veículos de comunicação, como a gente vai ver no próximo exemplo. Nesse texto encontramos a sinopse do filme Meu Malvado Favorito. Esse texto, Eles Estão de Volta, foi publicado na revista Recreio, no ano de 2017, pela autora Letícia Yasbeck. Observem como esse texto ele foi produzido, pensado para ser publicado em revista. Então, as revistas fornecem indicações culturais, tanto para as crianças, quanto para os jovens, quanto para os adultos. Então, as pessoas buscam revistas, jornais e internet em busca de informações a respeito de diversos tipos de obra. Então, você já buscou se informar a respeito de algum filme, de uma série, de um espetáculo? Buscou conhecer os personagens que vão fazer parte dessa história? Essas informações são interessantes para descobrir que tipo de filme você vai assistir. Se é uma comédia, se é um filme de aventura, se é um drama. E essas informações são possíveis de ser identificadas na sinopse. Então, observe quais foram os elementos utilizados pela autora. Observe que, além do texto verbal, o texto escrito, a autora utilizou outros elementos que fazem parte da linguagem não verbal, ou seja, os desenhos, os tamanhos das fontes, as cores, isso tudo com um único objetivo: incentivar o leitor a assistir o filme. Observe que ela traz as informações a respeito dos principais personagens. O texto ele está relacionado ao seu personagem a partir de uma seta. Observe que a autora utilizou esse recurso com todos os personagens que ela julgou importante conhecer antes de assistir o filme. Então, são diversas as informações que nós podemos retirar desse tipo de texto. Eu vou colocar no próximo slide um outro exemplo. Um exemplo que você precisa analisar com cuidado. O nosso objetivo nessa aula é comparar as duas formas de escrever. Observe atentamente qual a diferença entre a primeira sinopse e a segunda sinopse. Observe que as referências dessa sinopse fazem parte do jornal A Folha de São Paulo, também publicado em junho de 2017. Então, vocês conseguem perceber
que o espaço utilizado para publicar a sinopse é bem menor do que o espaço utilizado na revista Recreio. O destaque que foi dado na revista é completamente diferente do destaque que foi dado pelo jornal. Além disso, esse tipo de texto não apresenta os elementos visuais, considerados elementos não verbais. Ele traz apenas o texto e esse texto vem seguido de outras informações a respeito dos filmes que estão em cartaz naquele mês. Então, as pessoas buscam os diversos veículos de comunicação para se informar diariamente sobre os acontecimentos na cidade. Nesse caso, é na cidade de São Paulo. Então, é nesse sentido que vocês vão iniciar a atividade proposta no final dessa aula, que é interpretação de texto. Interpretação de texto, ela é importante a partir do momento que eu tenho um conhecimento a respeito do objetivo, das características e para que serve esse tipo de texto. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor para que serve a sinopse. E eu vou ficando por aqui. E beijos da Proma que Leite.